Sebastião Montero parou seu Mercedes preto, em frente ao espelho retrovisor, e ajeitou a gravata de seda italiana. Aos 42 anos, o fundador da Vitrotech dominava o cenário empresarial de São Paulo com a mesma precisão com que agora observava seu reflexo. Seu rosto, talhado por anos de negociações implacáveis, mostrava a confiança de quem transformou cada obstáculo em um degrau para o sucesso. No entanto, havia algo novo em seus olhos naquela manhã. Curiosidade. A luz da manhã entrava pelas janelas de seu apartamento nos Jardins, enquanto ele descia pelo elevador privativo. O edifício, uma estrutura de vidro e aço que ele mesmo havia projetado, erguia-se sobre São Paulo como um monumento à sua visão. Mas hoje ele não pensava em contratos nem em aquisições. Pensava nela, Teresa Vega, sua quarta empregada doméstica em 3 meses. Observou-a da porta de seu escritório, enquanto ela, alheia à sua presença, limpava meticulosamente as estantes da biblioteca. Havia algo em seus movimentos precisos, na dignidade silenciosa, com que executava cada tarefa, que despertava nele uma curiosidade perturbadora. Nunca antes havia prestado atenção em nenhuma das pessoas que mantinham sua casa impecável. Mas Teresa era diferente. Suas mãos marcadas pelo trabalho duro moviam-se com uma graça que contradizia sua condição. E seus olhos escondiam um mundo inteiro. "Bom dia, Teresa", disse Sebastião, fazendo com que ela se assustasse, ligeiramente. "Bom dia, senhor Montero", respondeu ela com uma voz suave, mas firme, sem desviar o olhar de sua tarefa. "Você sempre vai embora às 6 em ponto?", perguntou ele, tentando soar casual. "Tenho compromissos, senhor", respondeu ela simplesmente, sem dar mais detalhes. Teresa trabalhava para ele há apenas 2 semanas, mas havia estabelecido uma rotina inabalável. Chegava pontualmente às 8 da manhã, trabalhava com uma eficiência silenciosa, e às 6 da tarde, acontecesse o que acontecesse, ia embora. Sem horas extras, sem explicações. Sebastião se viu ajustando sua própria agenda para coincidir com a dela. Ficava em casa pela manhã, com desculpas de trabalho remoto. Observava seus movimentos à distância, notando detalhes. Como guardava, discretamente, uma fruta ou um pãozinho na bolsa quando achava que ninguém a via. Como às vezes parava em frente à fotografia da mãe de Sebastião com uma expressão indecifrável. Como suas mãos tremiam ligeiramente quando recebia ligações telefônicas que sempre atendia em sussurros. "Teresa, gostaria de ficar para jantar hoje à noite?" Ele se pegou perguntando em uma sexta-feira, surpreendendo até a si mesmo. Os olhos de Teresa se arregalaram de surpresa, mas rapidamente recuperaram sua compostura profissional. "É muito gentil, senhor, mas preciso ir embora às 6. Como sempre." Havia um muro invisível ao redor dessa mulher que Sebastião não conseguia ultrapassar. E ele, um homem acostumado a obter respostas, a conquistar o inconquistável, sentiu crescer uma obsessão que não compreendia. Naquela tarde, enquanto observava Teresa pegar sua bolsa surrada e se dirigir para a porta principal com sua habitual discrição, tomou uma decisão impulsiva, imprópria de um homem tão calculista quanto ele. A seguiria. O contraste entre seu Mercedes preto e o ônibus lotado onde Teresa se espremia criava uma imagem quase surrealista. Sebastião se sentia como um intruso em um mundo paralelo enquanto a seguia pelo labirinto do transporte público paulistano. Teresa mudava de ônibus, depois pegava o metrô, depois outro ônibus. O trajeto parecia interminável. A cidade elegante que Sebastião conhecia ia se transformando gradualmente em uma paisagem diferente, uma que ele mal reconhecia, apesar de pertencer à mesma São Paulo. Quando finalmente Teresa desceu em um bairro da periferia, Sebastião estacionou seu carro a certa distância e continuou a pé. As ruas se estreitavam, os prédios se tornavam mais velhos, mais apertados. Fios elétricos improvisados cruzavam sobre sua cabeça como teias de aranha urbanas. Crianças brincavam nas calçadas desiguais com brinquedos improvisados. Teresa acelerou o passo, como se de repente estivesse com pressa. Sebastião a seguiu discretamente, até que ela entrou em uma rua particularmente estreita e parou em frente a um prédio desgastado de 3 andares. Subiu as escadas externas com rapidez
e antes que pudesse abrir a porta do apartamento, esta se abriu por dentro. Tia Terê! Duas pequenas silhuetas saíram disparadas em direção aos braços de Teresa, e Sebastião sentiu como se o mundo parasse. A mulher calada e discreta, que mal falava em sua casa, agora ria com abandono, cobria de beijos as testas das meninas e as levantava nos braços com uma força que parecia impossível para seu corpo magro. Meus tesouros, foram boazinhas com... E a dona Mercedes? Perguntou Teresa entrando no apartamento. Sebastião ficou paralisado nas sombras, observando através da janela mal coberta por uma cortina desfiada. O interior era um espaço minúsculo, menor que seu closet. Um colchão no chão, uma mesa desajeitada, uma cozinha com 2 fogões onde algo fervia lentamente. E nas paredes, desenhos infantis cuidadosamente colados com fita adesiva, como se fossem obras de arte de incalculável valor. Teresa tirou da bolsa 2 tangerinas e as entregou às meninas como se fossem tesouros. Depois pegou o pãozinho que havia pego na casa de Sebastião e o dividiu meticulosamente em 3 partes, dando as maiores porções às pequenas. Conta uma história, tia, pediu a menor, enquanto comia seu pedaço de pão. Primeiro, a tarefa, Carmencita, respondeu Teresa com doçura mas firmeza. Depois a história. Sebastião não conseguia se mover, não conseguia respirar. Algo estava se quebrando dentro dele enquanto observava Teresa ajudar as meninas com seus cadernos escolares, corrigir com paciência seus exercícios, celebrar cada pequena conquista com o entusiasmo que outros reservariam para grandes vitórias. E então veio o momento que o destruiu por completo. As 3 se ajoelharam junto ao colchão e Teresa acendeu uma pequena vela em frente a uma fotografia emoldurada. Vamos conversar com a mamãe, disse Teresa suavemente. Pilar, você primeiro. A menina mais velha, de uns 9 anos, juntou as mãos. Oi, mamãe, hoje tirei uma nota 10 em matemática. A tia Terry me ajudou muito. Sinto sua falta todos os dias. A pequena Carmen continuou. Mamãe, desenhei um cavalo na escola e a professora disse que era muito bonito. Guardei para quando a senhora vier nos visitar. Finalmente, Teresa falou, e sua voz embargou. Isabel, sua Pilar se parece mais com você a cada dia. Tem sua força, seu sorriso. Carmen tem sua criatividade. Estou cuidando delas da melhor forma que posso, irmã. Me dê forças para continuar, para ser suficiente para elas. Sebastião recuou como se tivesse recebido um soco. Voltou para o carro sentindo que cada passo o afastava de uma verdade poderosa demais, real demais comparada com a existência asséptica que havia construído para si mesmo. Naquela noite, em seu apartamento de vidro e solidão nos Jardins, Sebastião Montero, o homem que podia tudo, que tinha tudo, chorou pela primeira vez desde a morte de sua mãe. Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Na manhã seguinte, Teresa encontrou Sebastião esperando-a na cozinha. Havia olheiras profundas sob seus olhos, como se não tivesse dormido. Bom dia, Teresa, disse com uma voz que tentava soar normal. Preparei café. A surpresa no rosto de Teresa foi evidente, mas rapidamente recuperou sua compostura profissional. Obrigada, Sr. Montero, mas não precisava. É meu trabalho. Insisto, disse ele, oferecendo-lhe uma xícara. E tem croissants fresquinhos. Teresa aceitou o café com cautela, como quem recebe um presente inesperado e suspeita de suas intenções. Sebastião a observava. Agora que conhecia seu segredo, via detalhes que antes havia ignorado. A magreza excessiva sob suas roupas modestas, mas impecáveis, a forma como guardava as sobras de comida quando achava que ninguém havia, as olheiras disfarçadas com maquiagem barata, o cansaço que às vezes traía seu olhar quando pensava que estava sozinha. Hoje tem comida demais para mim, comentou Sebastião casualmente na hora do almoço. Seria uma pena desperdiçá-la. Por que você não leva um pouco? Teresa olhou para ele com desconfiança. Não precisa, senhor. Estou bem. Insisto, disse ele, embalando cuidadosamente vários pacotes.
A menos que tenha algum problema com isso. Não quero caridade, Sr. Montero, respondeu Teresa. E pela primeira vez Sebastião viu um brilho de orgulho e determinação em seus olhos. Não é caridade, Teresa. É bom senso. Tem comida demais aqui. E você... Sebastião parou consciente de que estava prestes a revelar que conhecia sua situação. Você trabalha duro e merece levar alguma coisa para casa. Durante as semanas seguintes, Sebastião desenvolveu uma estratégia silenciosa. Começou a deixar pequenos presentes aparentemente casuais. Uma caixa de lápis de cor esquecida por um sobrinho inexistente, livros infantis que não precisava mais, roupas que ficaram pequenas na filha de um amigo. Teresa recusava a maioria, mas Sebastião notava como às vezes, depois de muita insistência, colocava alguns desses objetos na bolsa, com uma mistura de vergonha e necessidade. Uma tarde, enquanto Teresa limpava o escritório, Sebastião estava revisando documentos de sua empresa. Estava tão absorto que não notou quando ela parou em frente à fotografia de sua mãe. Parece com o senhor, comentou Teresa em voz baixa. Sebastião levantou o olhar surpreso. Era a primeira vez que Teresa iniciava uma conversa. Dizem que tenho os olhos dela, respondeu com um sorriso triste. Ela faleceu há 10 anos. Teresa assentiu com uma compreensão que ia além das palavras. A minha também se foi há um tempo, disse quase em um sussurro. Mas eu tinha a Isabel, minha irmã. Sebastião prendeu a respiração, temendo interromper este momento de abertura. E agora? Perguntou suavemente. Os olhos de Teresa se nublaram. Um motorista bêbado, 3 anos atrás, nem sequer parou, disse com uma voz que parecia vir de muito longe. Deixou órfãs 2 meninas, minhas sobrinhas. Sinto muito, disse Sebastião, e nunca palavras. Foram tão sinceras. Ela era minha irmã mais velha, a forte, a corajosa, continuou Teresa, como se uma comporta tivesse se aberto. Eu sempre fui a tímida, a calada, mas quando você fica sozinha com 2 meninas que a olham esperando respostas, não tem outro jeito a não ser forte. Sebastião queria dizer a ela que a tinha visto, que sabia o quão forte ela realmente era, mas se conteve. Em vez disso, perguntou, por que você está me contando isso agora? Teresa piscou como se estivesse saindo de um transe, e seu rosto recuperou a expressão neutra de sempre. Desculpe, senhor. Não era minha intenção incomodá-lo com meus problemas. Não me incomoda, Teresa, pelo contrário. Mas o momento havia passado. Teresa voltou à sua limpeza, e o muro invisível se ergueu novamente entre eles. O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro. Sebastião revisava relatórios em seu escritório quando sua assistente lhe entregou um envelope confidencial. A auditoria interna que o senhor solicitou, Sr. Montero. Sebastião havia ordenado uma revisão minuciosa de todos os departamentos da Vitrotech como parte de uma reestruturação. Não esperava encontrar nada alarmante. Até que chegou à página 47, acidente de trânsito, 19 de maio de 2021. Vítima, Isabel Vega Martim. O coração de Sebastião parou. O relatório detalhava como um de seus executivos, Francisco Heredia, havia atropelado uma mulher enquanto dirigia embriagado. A empresa havia acobertado o incidente para proteger sua imagem, compensando a família com uma quantia ridiculamente pequena por meio de intermediários anônimos, certificando-se de que nunca pudessem rastrear o dinheiro até a Vitrotech. E Sebastião havia assinado a autorização para o pagamento, sem perguntar detalhes, confiando em sua equipe jurídica. O executivo continuava trabalhando para ele. Sebastião o via todos os dias. Apertava sua mão. Enquanto isso, Teresa limpava o apartamento onde morava o homem que havia matado sua irmã e fugido sem olhar para trás. Sentiu-se fisicamente mal. Correu para o banheiro e vomitou. Quando se olhou no espelho, não reconheceu o homem que lhe devolvia o olhar. Naquela tarde, quando Teresa estava prestes a ir embora, Sebastião a deteve na porta. Teresa, preciso te contar algo. Sinto muito, senhor, mas preciso ir. As meninas... É sobre a Isabel. Teresa congelou. O que o senhor sabe sobre minha irmã? Tudo, disse Sebastião, sentindo como cada palavra pesava como chumbo.
Eu te segui há algumas semanas. Vi suas sobrinhas. Vi o que você faz por elas. A expressão de Teresa passou do choque à indignação. Me espionou com que direito? Com nenhum, admitiu Sebastião. Foi imperdoável. Mas hoje descobri algo pior. Algo que você precisa saber. Mostrou o relatório. Viu como Teresa empalidecia enquanto lia, como suas mãos começaram a tremer, como as lágrimas caíam sobre o papel, embaçando a tinta. O homem que matou a Isabel trabalha para mim, disse Sebastião, sentindo como cada palavra o queimava. E eu assinei a autorização para acobertar. Eu não sabia os detalhes, eu juro, mas isso não é desculpa. Eu deveria ter perguntado. Eu deveria saber. Teresa permaneceu em silêncio por tanto tempo que Sebastião pensou que talvez não o tivesse ouvido. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Eu limpei a casa dele, disse. Eu preparei a comida dele. Eu lavei as roupas dele, enquanto o assassino da minha irmã jantava em sua mesa. Teresa, sinto muito. Acha que isso muda alguma coisa? Perguntou Teresa, e sua voz não continha raiva, mas uma dor tão profunda que Sebastião sentiu como se estivessem atravessando seu coração. Acha que seu dinheiro pode consertar isso? Não, respondeu Sebastião. Nada pode consertar, mas posso tentar fazer o que é certo agora. Apresentei os documentos ao juiz esta manhã. Francisco será processado. A verdade virá à tona, mesmo que isso signifique que a Vitrotech afunde. E estabeleci um fundo educacional para suas sobrinhas. Não é uma compensação. É o mínimo que posso fazer. Teresa olhou para ele com uma expressão que Sebastião não conseguiu decifrar. Por que agora? Por que de repente o senhor se importa? Sebastião não tinha uma resposta preparada. Só tinha a verdade. Porque eu te vi, disse simplesmente. Te vi com elas. Vi o que você faz todo dia. E percebi que vivi minha vida inteira sem realmente ver ninguém. Teresa pegou sua bolsa e foi em direção à porta. Preciso pensar, disse. Não espere me ver amanhã. E foi embora, deixando Sebastião com a certeza de que acabara de perder algo que nunca tinha realmente tido. Naquela noite, quando as ligações de um amigo desesperado interromperam seu sono, Sebastião soube que nunca mais voltaria a dormir tranquilo. Ângelo, o porteiro de seu apartamento nos Jardins, informava que Teresa havia desmaiado no ponto de ônibus. O frio de março, sua má alimentação e o cansaço acumulado haviam cobrado seu preço. Sebastião dirigiu como um louco até o hospital público onde ela havia sido levada. Encontrou-a em um quarto comum, conectada a um soro, com o rosto mais pálido que nunca. As meninas, foi a primeira coisa que Teresa disse ao abrir os olhos e vê-lo. Estão sozinhas. Não estão sozinhas, respondeu Sebastião. Enviei o Ângelo para buscá-las. Estão na sala de espera com ele. Estão preocupadas, mas bem. Teresa fechou os olhos, aliviada. Por que está fazendo tudo isso? Perguntou, a formalidade esquecida entre eles. Porque eu me importo, respondeu Sebastião. Você e elas importam mais do que qualquer coisa que eu já tive. Teresa não respondeu, mas uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Foi um ponto de inflexão, um impulso vivo, e que com muita paixão atravessou o peito de Sebastião e o arrastou para um abismo de incerteza. O que havia acontecido em sua vida para que uma empregada doméstica e suas duas sobrinhas órfãs o tivessem comovido assim? Não podia entender, mas também não podia negar. Nos dias seguintes, enquanto Teresa se recuperava em casa, Sebastião contratou uma enfermeira para ajudá-la e se certificou de que as meninas não faltassem à escola. Quando Teresa voltou ao trabalho, algo havia mudado entre eles. Não era amor, ainda não. Era algo mais fundamental. Respeito mútuo. O julgamento contra Francisco começa na próxima semana, informou Sebastião em uma tarde. Quero que saiba que testemunharei contra ele, mesmo que isso destrua minha reputação. Teresa olhou para ele longamente. O senhor faria isso mesmo? Sacrificaria tudo o que construiu? O que construí não significa nada se estiver cimentado no sofrimento de pessoas como você e suas sobrinhas, respondeu Sebastião. Além disso, não estaria sacrificando o que realmente importa. E o que realmente importa, Sebastião, era a primeira vez que Teresa o chamava pelo nome. As pessoas,
respondeu ele. As conexões. Algo que nunca entendi até te ver rezando com Pilar e Carmen. Você já sentiu que a vida te coloca diante de uma revelação tão grande que não pode olhar para o lado? Conhece alguém que tenha experimentado um momento assim, onde tudo o que acreditava ser importante de repente parece insignificante? Conte sua experiência nos comentários. No dia do julgamento, Sebastião e Teresa sentaram-se juntos na sala. Pilar e Carmen estavam com Dona Mercedes, a vizinha que cuidava delas quando Teresa trabalhava. A evidência era esmagadora. Francisco Herédia não só havia atropelado Isabel enquanto dirigia embriagado, mas também havia usado recursos da empresa para encobrir o crime, subornando policiais e falsificando documentos. Quando chegou a vez de Sebastião testemunhar, olhou diretamente para Teresa enquanto falava. Eu autorizei o pagamento daquela compensação sem perguntar de onde vinha nem por quê, admitiu diante do tribunal. Minha negligência, meu desinteresse por tudo o que não afetasse diretamente os lucros da minha empresa, permitiu que este crime ficasse impune. Sou tão culpado quanto Francisco. As manchetes no dia seguinte foram devastadoras. Montero sacrifica seu império por justiça tardia. As ações da Vitrotec despencaram. Os investidores exigiam sua renúncia. Mas quando saiu do tribunal, Teresa estava esperando-o. Obrigado, disse ela simplesmente. Isabel descansará em paz agora. Gostaria de conhecê-la melhor, respondeu Sebastião. Através de você, das meninas, se me permitir. Teresa não respondeu de imediato, mas 2 dias depois, Sebastião recebeu uma ligação dela, convidando-o para jantar em seu pequeno apartamento. Quando chegou, encontrou a mesa posta com o melhor que Teresa podia oferecer. Um ensopado simples, mas aromático, pão caseiro e 2 velas emprestadas da oferenda a Isabel. Pilar e Carmen o olhavam com curiosidade do canto, onde brincavam com os lápis de cor que ele lhes havia dado. Então, o senhor é o chefe da tia Tere, disse Pilar, com a franqueza de seus 9 anos. É verdade que o senhor vive em um castelo de vidro? Sebastião sorriu, sentindo um calor que há anos não experimentava. Não é um castelo. É só um apartamento muito grande e muito vazio, respondeu com sinceridade. O senhor não tem filhos? Perguntou Carmen, a menor. Não, respondeu Sebastião. Nunca tive tempo para formar uma família. Isso é muito triste, sentenciou Carmen, com uma sabedoria que desmentia seus 7 anos. Todo mundo deveria ter uma família. O jantar foi simples, mas mais satisfatório do que qualquer banquete nos melhores restaurantes de São Paulo. Sebastião observava como Teresa interagia com as meninas, como escutava suas histórias escolares, com genuíno interesse, como lhes ensinava modos com firmeza, mas sem severidade, como criava um lar com tão pouco. Você lhes deu mais do que muitos pais com todos os recursos do mundo, disse a ela quando as meninas foram dormir. Eu dou o que posso, respondeu Teresa. Às vezes não é suficiente. É mais do que suficiente, insistiu. Sebastião, você está ensinando a elas o que realmente importa, algo que eu nunca aprendi até te conhecer. Pela primeira vez, viu Teresa sorrir sem reservas, sem o peso do mundo sobre seus ombros. E naquele momento, soube que faria qualquer coisa para ver aquele sorriso todos os dias. As semanas seguintes trouxeram mudanças dramáticas. Sebastião renunciou ao cargo de CEO da Vitrotec, conservando apenas ações suficientes para garantir seu sustento e o fundo educacional para as meninas. Vendeu seu apartamento nos Jardins e comprou um apartamento confortável perto de um parque, com 3 quartos e uma varanda onde colocou plantas. A Teresa ofereceu a ele não um emprego, mas uma sociedade. Abririam juntos uma pequena livraria-café no bairro. Não quero sua caridade, disse Teresa quando ele propôs a ideia. Não é caridade, respondeu Sebastião. É minha salvação. Preciso construir algo real, algo significativo. E não posso fazer isso sozinho. Teresa aceitou, não por necessidade, mas por escolha. Algo estava nascendo entre eles, algo que não precisava de nome ainda. A pequena livraria Asas abriu suas portas no outono. Teresa selecionava os livros.
Sebastião cuidava das contas e juntos transformaram o local em um espaço acolhedor, onde as crianças do bairro vinham ler depois da escola. Pilar e Carmen corriam entre as estantes, ajudando a organizar, levando xícaras de chocolate quente aos clientes. Nunca imaginei que terminaria vendendo livros em vez de fabricar cristal, comentou Sebastião uma tarde enquanto fechavam a loja. Nunca imaginei que terminaria sendo sócia do homem mais rico de São Paulo, respondeu Teresa com um sorriso. Ex-homem mais rico, corrigiu Sebastião, e acho que saí ganhando com a mudança. A primeira vez que Sebastião beijou, Teresa foi na trastienda da livraria, cercados por caixas de livros recém-chegados. Foi um beijo suave, quase tímido, tão diferente da segurança com que havia conduzido tudo em sua vida anterior. Não sei como fazer isso, confessou. Não sei como construir algo que não seja de cristal e aço. Eu também não, respondeu Teresa. Só sei que vale a pena tentar. O segundo aniversário da morte de Isabel Teresa, as meninas e Sebastião visitaram seu túmulo juntos. Teresa havia trazido flores frescas. Pilar colocou um desenho emoldurado. Carmen deixou uma pequena boneca que ela mesma havia feito. E Sebastião, depois de um momento de dúvida, depositou os documentos que demonstravam que a justiça, embora tardia, finalmente havia chegado. Francisco Heredia havia sido condenado a 8 anos de prisão. Espero que esteja em paz, Isabel, disse Teresa, ajoelhando-se em frente à lápide. Suas filhas estão crescendo fortes e corajosas como você queria, e não estamos mais sozinhas. De volta para casa, enquanto as meninas cochilavam no banco de trás do carro, Sebastião pegou a mão de Teresa. Você acha que algum dia poderá me perdoar completamente? Perguntou em voz baixa. Teresa olhou para ele com esses olhos, que agora conhecia tão bem, que haviam visto tanto sofrimento e ainda assim conservavam a capacidade de olhar para o futuro com esperança. Já perdoei, respondeu. Não poderia te amar se não te perdoasse. Foi a primeira vez que qualquer um dos dois mencionou a palavra amor. Flutuou entre eles como uma promessa, frágil, mas inabalável. A vida já te surpreendeu mostrando que sua verdadeira família pode ser alguém que você nunca esperava conhecer? Você já encontrou conexões significativas nos lugares mais inesperados? Compartilhe sua experiência nos comentários. A proposta de casamento chegou 1 ano depois, não com um anel de diamantes nem um jantar luxuoso, mas com uma caixa de papelão que Sebastião colocou sobre a mesa do café da manhã em uma manhã de domingo. O que é isso? Perguntou Teresa, curiosa. Abra, respondeu Sebastião, visivelmente nervoso. Dentro havia 3 chaves douradas, cada uma com uma etiqueta. Teresa, Pilar, Carmen. Chaves? Perguntou Teresa, confusa. Sebastião se ajoelhou desajeitadamente, nada parecido com o executivo seguro que havia sido uma vez. São as chaves do nosso lar, explicou. Da casa que comprei ontem. Tem um jardim para as meninas brincarem, uma cozinha grande como você sempre quis e um escritório para que você possa ler tranquila. Mas só será um lar se vocês aceitarem compartilhar comigo. Como família. Teresa não conseguiu conter as lágrimas. As meninas que estavam espiando da porta da cozinha correram para eles. Isso significa que já podemos te chamar de pai? Perguntou Carmen com a inocência de seus 8 anos recém-completos. Sebastião sentiu que o coração parava. Olhou para Teresa, esperando sua reação. Se sua tia concordar, respondeu com voz embargada. Seria a maior honra da minha vida. Teresa pegou as mãos de Sebastião entre as suas. Aquelas mãos que uma vez haviam estado separadas por um abismo de classe e circunstância, agora entrelaçadas em uma promessa. Sim, disse simplesmente. A tudo. O casamento foi simples, no jardim de sua nova casa. Não houve grandes empresários nem políticos, apenas os vizinhos do bairro, os clientes habituais da livraria e Dona Mercedes, que chorava mais do que todo mundo. Pilar levou as alianças, e Carmen espalhava pétalas de flores silvestres colhidas naquela mesma manhã. Na primeira fila, colocaram uma fotografia de Isabel, para que de alguma forma estivesse presente naquele dia. A vida que construíram juntos não era perfeita, mas era autêntica.
A livraria prosperava modestamente. Sebastião descobriu um talento para contar histórias que atraía as crianças do bairro toda tarde de sexta-feira. Teresa organizava clubes de leitura para mulheres da vizinhança, muitas delas, como ela mesma havia sido, invisíveis para o mundo. Em um entardecer, enquanto observavam as meninas brincarem no jardim, Teresa perguntou: "Você, alguma vez, sente falta da sua vida anterior? As viagens, o poder, o reconhecimento?" Sebastião contemplou Pilar, ensinando Carmen a fazer uma estrela no gramado, suas risadas enchendo o ar como música. "Às vezes, sinto falta da segurança de saber exatamente quem eu era e o que se esperava de mim", admitiu. "Mas depois penso no vazio que estava. Em como eu podia ter tudo e não ter nada realmente." Teresa apoiou a cabeça no ombro de Sebastião. "E agora?" "Agora eu tenho tudo", respondeu ele, "e tenho medo de perder." "Você não vai perder", garantiu Teresa. "Construímos isso juntos, tijolo por tijolo, não é de cristal." Francisco Herédia saiu da prisão 6 anos depois de iniciar sua condenação, com bom comportamento. Sebastião e Teresa souberam pelos jornais. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. "E se ele tentar nos contatar?" perguntou Teresa, expressando o medo que ambos sentiam. "Enfrentaremos o que vier juntos", respondeu Sebastião. Como sempre. Uma semana depois, Teresa voltava da livraria quando viu um homem esperando na porta de sua casa. Reconheceu-o imediatamente, apesar dos anos. Francisco Heredia, mais magro, com o cabelo grisalho, com o olhar de quem perdeu tudo. Seu primeiro instinto foi fugir, mas depois pensou em Isabel, nas meninas, em Sebastião, em tudo o que haviam construído. Não fugiria. Essa era sua casa, sua vida. "Dona Montero", disse Francisco quando ela se aproximou. "Só queria conversar com a senhora por alguns minutos." "Não tenho nada para conversar com o senhor", respondeu Teresa firmemente. "Eu sei", disse ele. "Só queria dizer que sinto muito, que não passa um dia sem que eu pense em sua irmã, no dano que causei a todos. Não espero perdão, só queria que soubesse." Teresa olhou para ele longamente, buscando em seu rosto algum indício de falsidade. Só encontrou remorso e vergonha genuínos. "Rezo pelo senhor", disse finalmente. "Como rezo pela Isabel. O resto está nas mãos de Deus." Quando Francisco foi embora, Teresa entrou em casa, ajoelhou-se ao lado da cama e chorou. Não por tristeza, mas por uma libertação que não sabia que precisava. Quando Sebastião chegou e a encontrou assim, alarmou-se. "O que aconteceu?" perguntou, abraçando-a. "Nos libertamos", respondeu Teresa. "Todos nós." A formatura de Pilar no ensino médio foi um dia de celebração. Aos 18 anos, ela havia se tornado uma jovem brilhante, com a determinação da mãe e a compaixão da tia. Havia ganhado uma bolsa para estudar direito, inspirada pela busca por justiça que havia marcado sua infância. "Mamãe estaria tão orgulhosa", disse enquanto abraçava Teresa depois da cerimônia. E o papai também. Era a primeira vez que ela chamava papai a Sebastião diretamente. Ele sempre havia respeitado a memória do pai biológico das meninas, um homem bom que havia falecido quando eram muito pequenas, antes mesmo do acidente de Isabel. Nunca havia pressionado para que o chamassem de uma forma particular. Sua mãe e seu pai biológico estariam imensamente orgulhosos, respondeu Sebastião, lutando para conter a emoção. "E eu estou além do orgulho. Estou maravilhado com a mulher em que você se tornou." Carmen, agora com 16 anos, soltou um suspiro exagerado. "Vocês dois vão me fazer chorar. Podemos ir comer alguma coisa? Estou morrendo de fome." Sebastião riu. Carmen, com seu espírito livre e artístico, sempre havia sido quem aliviava os momentos emotivos. Era a mesma menina que havia perguntado, com inocência se podia chamá-lo de papai, e agora era uma adolescente que enchia a casa com música e cor. Durante o jantar, Pilar anunciou sua decisão final sobre a universidade. "Quero me especializar em direito de família", disse. "Quero ajudar crianças como a Carmen e eu a encontrar lares onde possam ser amadas." Teresa pegou a mão da sobrinha. "Isabel estaria tão orgulhosa de você, meu amor. Tão orgulhosa." "Eu sei", respondeu Pilar.
Às vezes sinto que ela está comigo, guiando-me. Está sim, afirmou Teresa, e sempre estará. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Teresa e Sebastião sentaram-se na varanda de sua casa, sob as estrelas, como haviam feito tantas noites. Quando penso em como tudo começou, refletiu Sebastião, em como eu te segui naquele dia, em como descobri seu segredo, em como você invadiu minha privacidade, corrigiu Teresa com um sorriso, uma brincadeira recorrente entre eles. Em como invadi a sua privacidade, concedeu Sebastião. Nunca imaginei que terminaríamos assim. Decepcionado? Perguntou Teresa. Surpreso, respondeu ele, de que algo tão bom pudesse surgir de tanta tragédia. Teresa olhou para a janela onde dormiam suas sobrinhas. Agora suas filhas em todos os sentidos que importavam. Assim é a vida, não é? A dor e a beleza tecidas tão juntas que às vezes você não consegue distinguir uma da outra. Em um domingo de manhã, 5 anos depois, toda a família se reuniu para um café da manhã especial. Carmen havia sido aceita na escola de artes que tanto desejava. Pilar, já advogada, acabara de ganhar seu primeiro caso importante, defendendo uma mãe solteira que lutava pela guarda dos filhos. Proponho um brinde, disse Sebastião levantando sua xícara de café. As mulheres extraordinárias desta família que me ensinaram o verdadeiro significado da força. E ao homem extraordinário, acrescentou Pilar, que teve a coragem de mudar, de aprender, de amar. A família, disse Carmen, a que escolhemos, a que construímos. Teresa observava a cena com uma plenitude que uma vez acreditou impossível. Sua mente viajou brevemente àquele dia distante, quando um homem arrogante a havia seguido pelas ruas de São Paulo, quando tudo parecia perdido, quando o peso de criar suas sobrinhas ameaçava esmagá-la. Aos caminhos inesperados, disse em voz baixa, às segundas chances, ao amor que transforma. E assim, naquela cozinha cheia de luz e risos, naquela família construída sobre os alicerces da perda, mas fortalecida pelo amor e pela perseverança, Sebastião e Teresa compreenderam que o verdadeiro sucesso não se mede em riquezas materiais nem em poder, mas na capacidade de criar um lar onde as pessoas se sintam seguras, amadas e livres para crescer. Uma tarde, Teresa encontrou Sebastião no jardim, consertando um balanço para seus futuros netos. Ele parecia em paz, com as mãos calejadas pelo trabalho que agora realizava com orgulho, tão diferentes das mãos impecáveis do executivo que havia sido. Sabe que dia é hoje? Perguntou Teresa. Claro, respondeu Sebastião com um sorriso. Faz exatamente 10 anos que eu te segui em casa. Teresa sentou-se ao lado dele, entrelaçando seus dedos com os dele. A melhor invasão de privacidade da história, brincou. O melhor erro que já cometi, respondeu Sebastião. Olharam juntos para o lar, para a vida que haviam construído das cinzas da tragédia. Uma vida imperfeita, mas autêntica. Uma vida baseada não no cristal e no aço, mas em algo muito mais forte. O amor, a compaixão, o perdão. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, projetando longas sombras sobre o jardim, ambos souberam que não mudariam nada de sua história. Cada lágrima, cada obstáculo, cada momento de desespero havia sido necessário para chegar a este instante de perfeita felicidade. Porque, às vezes, o destino nos leva por caminhos que nunca teríamos escolhido, só para nos mostrar que a vida que precisamos nem sempre é a vida que queremos. E, às vezes, as pessoas que nos salvam chegam das formas mais inesperadas, ensinando-nos que os verdadeiros tesouros não estão no que possuímos, mas nas vidas que tocamos, nos corações que transformamos, no amor que ousamos dar quando tudo parece perdido. No dia em que Carmen completou 21 anos, a família organizou uma grande celebração no jardim. Pilar havia retornado de seus estágios em um prestigioso escritório de advocacia, especializado em direitos humanos. Sebastião e Teresa haviam expandido a livraria, transformando-a em um centro cultural que oferecia oficinas gratuitas para crianças carentes do bairro. Carmen, com seu cabelo longo e seus olhos brilhantes tão parecidos com os de sua mãe Isabel, havia herdado a criatividade e o espírito livre da tia. Havia se tornado uma talentosa ilustradora,
E naquele dia, durante a celebração, revelou seu projeto mais pessoal, um livro infantil intitulado Asas da Esperança, que contava a história de duas meninas órfãs cujas vidas mudavam graças ao amor inesperado. "Essa é a nossa história", disse Carmen enquanto entregava o primeiro exemplar a Teresa e Sebastián. "Mas também é a história de muitas crianças que precisam saber que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios." Teresa passou os dedos pelas ilustrações, reconhecendo em cada traço o talento herdado de Isabel, que sempre teve uma veia artística que não pôde desenvolver plenamente devido às responsabilidades da maternidade precoce. "É lindo, minha filha", murmurou Teresa abraçando Carmen. "Sua mãe estaria tão orgulhosa de você." Sebastián observava a cena de alguns passos de distância, ainda admirado de como a vida o havia levado até ali. Recordava o homem que havia sido, frio, calculista, obcecado com o sucesso material. Um homem que nunca teria parado para ajudar uma empregada doméstica, que nunca teria contemplado a possibilidade de se tornar pai de duas meninas que não levavam seu sangue. E, no entanto, ali estava, rodeado de uma família que o amava não por seu dinheiro ou seu poder, mas pela pessoa em que ele havia se tornado. Um homem capaz de amar profundamente, de se comprometer, de sacrificar seu ego pelo bem-estar de outros. A festa continuou até a noite. Amigos das meninas, vizinhos, clientes habituais da livraria, todos celebravam não só o aniversário de Carmen, mas o que essa família representava, a possibilidade de se reinventar, de encontrar luz na escuridão, de transformar a dor em algo belo. Quando os convidados começaram a ir embora, Sebastián encontrou Teresa sentada em um canto tranquilo do jardim, contemplando as estrelas. "Em que você está pensando?", perguntou, sentando-se ao seu lado. "Na Isabel", respondeu Teresa. "Em como às vezes precisamos perder algo para encontrar algo maior. Em como sua ausência criou espaço para que você entrasse em nossas vidas." Sebastián pegou sua mão. "Às vezes me pergunto se ela, de alguma forma, orquestrou tudo. Se de onde está moveu os fios para que eu te seguisse naquele dia, para que descobrisse a verdade sobre o Francisco, para que encontrasse minha redenção através do amor por vocês." Teresa sorriu. Isabel sempre foi assim, teimosa e intrometida. Mesmo do céu não me surpreenderia que ela tivesse planejado tudo isso. Ficaram em silêncio, contemplando o jardim iluminado pelas luzes coloridas que Carmen havia insistido em pendurar. O som da risada de Pilar vinha da cozinha, onde conversava animadamente com seus amigos. A vida, em toda sua complexa beleza, fluía ao seu redor. "Nunca te perguntei isso", disse Teresa de repente. "Por que você me seguiu naquele dia? De todas as pessoas que trabalharam para você, por que eu despertei essa curiosidade?" Sebastián refletiu um momento antes de responder. "Acho que vi algo em você que reconheci em mim mesmo, embora não soubesse disso na época. Uma solidão, uma determinação, mas também uma dignidade que me intrigava. Você estava em minha casa, mas não pertencia ao meu mundo. E pela primeira vez na minha vida, senti que talvez fosse meu mundo que estava incompleto e não o seu." Teresa apoiou a cabeça no ombro de Sebastián. "Meu mundo estava incompleto. Também, só que eu não sabia." Um ano depois, a livraria Asas celebrou seu 10º aniversário com um evento especial. Carmen havia ilustrado uma edição comemorativa de Contos da Vovó Isabel, uma coleção das histórias que Isabel costumava contar às suas filhas e que Teresa havia preservado cuidadosamente. Pilar havia ajudado com os aspectos legais para criar uma fundação que levaria o nome de sua mãe, dedicada a ajudar famílias em situações semelhantes à que eles haviam vivido. Durante a celebração, enquanto Sebastián pronunciava algumas palavras de agradecimento, observou os rostos dos presentes. Viu Dona Mercedes, agora uma senhora venerável, que continuava sendo parte fundamental de suas vidas. Viu as crianças, do bairro que haviam crescido entre as estantes da livraria, algumas já se tornando jovens universitários que voltavam nas férias. Viu os clientes fiéis que haviam apoiado o negócio desde o início. E o mais importante, viu sua família, a Teresa, cuja beleza serena havia se aprofundado com os anos, cujos olhos já não carregavam o peso do mundo, mas a paz de quem encontrou seu lugar.
A Pilar, agora uma advogada respeitada que trabalhava incansavelmente pela justiça. A Carmen, cuja arte começava a ser reconhecida além das fronteiras do Brasil. Há 10 anos, disse Sebastião, eu vendia cristal. Acreditava que meu legado seria um edifício com meu nome no alto, refletindo o céu de São Paulo. Hoje sei que meu verdadeiro legado está aqui, nesta pequena livraria, nas crianças que encontraram refúgio entre estes livros, na comunidade que construímos juntos. Seu olhar cruzou com o de Teresa, e um entendimento silencioso passou entre eles. Eles haviam conseguido. Transformaram a tragédia em triunfo, a dor em propósito, a perda em uma nova forma de família. Naquela noite, depois que todos foram, embora enquanto limpavam juntos a livraria, Teresa encontrou algo em um dos livros devolvidos. Uma velha fotografia de Isabel que alguém, talvez um cliente que conhecia sua história, havia deixado ali. Nela, Isabel sorria para a câmera, segurando uma Pilar bebê nos braços com Carmen de apenas 1 ano ao seu lado. Olha, disse Teresa, mostrando-a a Sebastião. Nunca tinha visto essa foto. Sebastião observou com cuidado. É estranho, comentou. Tem o seu mesmo sorriso, o mesmo que vejo agora na Carmen. É como se o ciclo tivesse se completado, terminou Teresa por ele. Naquela mesma semana, aconteceu algo inesperado. Francisco Herédia, o homem que havia matado Isabel, faleceu repentinamente de um ataque cardíaco. A notícia chegou através de uma nota no jornal local. Ele havia morrido sozinho, em um pequeno apartamento nos arredores, depois de anos tentando reconstruir sua vida após a prisão. Teresa e Sebastião decidiram comparecer ao funeral, não por obrigação, mas por um senso de encerramento. Foram os únicos presentes, além do capelão e de um par de vizinhos que mal o conheciam. É estranho, disse Teresa enquanto saíam do cemitério. Durante tantos anos esse homem foi o vilão em nossa história. Eu o odiava com cada fibra do meu ser. E agora? E agora? Perguntou Sebastião. Agora, só sinto paz, respondeu Teresa, como se o último nó tivesse se desfeito. De volta para casa, encontraram Pilar e Carmen esperando por eles com uma surpresa. Haviam organizado uma pequena celebração para o 15º aniversário de casamento, que se aproximava. Mas faltam 2 semanas, protestou Teresa, rindo. Não podíamos esperar, respondeu Carmen. Além disso, temos notícias. As notícias resultaram em Carmen sendo selecionada para ilustrar uma importante série de livros infantis, e Pilar ter aceitado uma posição como assessora legal em uma ONG internacional. Suas filhas estavam voando com asas próprias, fortes e independentes, exatamente como Isabel teria querido. Durante a celebração improvisada, Sebastião se viu olhando as fotografias familiares que decoravam as paredes de sua casa. Nelas podia-se ver a evolução de sua família. Desde as primeiras imagens desconfortáveis depois do casamento, até as fotografias mais recentes, onde os sorrisos eram genuínos e relaxados. Uma família que havia crescido junta, que havia se curado junta, que havia aprendido a amar sem condições. Em que você está pensando, pai? Perguntou Pilar, aproximando-se dele. O termo pai já não soava estranho em seus lábios. Havia se tornado uma realidade, uma identidade que Sebastião carregava com orgulho. No quão sortudo eu sou, respondeu ele, em como a vida me deu exatamente o que eu precisava, embora não fosse o que eu achava que queria. Pilar sorriu. Mamãe sempre dizia que o universo tem formas estranhas de nos levar aonde devemos estar. Acho que ela estava certa. Teresa observava a cena do outro lado da sala e seu coração se encheu de gratidão. A vida lhes havia dado golpes duríssimos, mas também lhes havia oferecido segundas chances extraordinárias. Isabel havia partido, mas seu legado continuava através de suas filhas, através da fundação que levava seu nome, através do amor que havia inspirado, mesmo em sua ausência. E Sebastião, o homem que uma vez esteve disposto a sacrificar tudo pelo sucesso profissional, havia encontrado um propósito muito mais profundo na paternidade, no amor por Teresa, na criação de um espaço onde as crianças do bairro podiam sonhar com mundos melhores. Quando as meninas foram embora naquela noite, cada uma para seu próprio apartamento,
Embora visitassem a casa da família com frequência, Sebastião e Teresa ficaram sozinhos no jardim, como tantas outras noites. Se você pudesse voltar no tempo, perguntou Teresa, você mudaria alguma coisa? Sebastião pensou um momento. Gostaria de ter estado mais atento, respondeu finalmente. Ter descoberto a verdade sobre o Francisco antes, ter podido evitar tanto sofrimento. Mas ao mesmo tempo, tudo o que aconteceu nos trouxe até aqui, completou Teresa. Exatamente, disse Sebastião. E não mudaria por nada deste mundo onde estamos agora. Teresa pegou sua mão, entrelaçando seus dedos como haviam feito milhares de vezes ao longo dos anos. Eu também não, disse simplesmente. Em uma manhã de primavera, 15 anos depois daquele dia em que Sebastião havia seguido Teresa até sua humilde casa, receberam uma ligação que mudaria suas vidas novamente. Pilar, agora uma reconhecida advogada de direitos humanos, informava-lhes que acabara de adotar uma menina de 5 anos, uma pequena que havia perdido os pais em circunstâncias trágicas. Se chama Isabel, disse Pilar por telefone, sua voz tremendo de emoção, e quero que vocês sejam os primeiros a conhecê-la. Quando a pequena Isabel cruzou o limiar de sua casa, Teresa sentiu um déjà-vu tão poderoso que precisou sentar-se. A menina tinha os mesmos olhos curiosos que haviam tido Pilar e Carmen em sua idade, a mesma expressão de determinação, misturada com vulnerabilidade. Oi, vovó, disse a pequena com timidez, usando o termo que Pilar lhe havia ensinado. Teresa se ajoelhou para ficar à sua altura. Oi, minha menina, respondeu abrindo os braços. E assim, o ciclo se completava. Uma nova geração entrava em suas vidas, trazendo consigo a promessa de um futuro onde o legado de amor, resiliência e esperança continuaria florescendo. Naquela noite, enquanto a pequena Isabel dormia no quarto que uma vez havia pertencido à sua mãe adotiva, Teresa encontrou Sebastião na varanda contemplando as estrelas. Sabe, disse ele sem se virar. Acho que finalmente entendo. O quê? Perguntou Teresa, sentando-se ao seu lado. Por que estamos aqui? Respondeu Sebastião. Não é para acumular riquezas ou poder, é para isto. Para sermos testemunhas do milagre que é a vida, continuando a si mesma, transformando-se, encontrando novos caminhos para florescer, mesmo depois das tempestades mais devastadoras. Teresa apoiou a cabeça no ombro de Sebastião, como havia feito tantas vezes ao longo dos anos. Isabel entendeu isso antes de nós, disse em voz baixa. Por isso suas filhas são tão fortes, tão capazes de amar, porque ela lhes ensinou o que realmente importa, mesmo no pouco tempo que teve com elas. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, duas pessoas que haviam começado suas vidas em mundos completamente diferentes, unidas por uma tragédia, mas sustentadas pelo amor, contemplavam o milagre de sua família. Uma família não definida pelo sangue, mas pela escolha consciente de amar-se e apoiar-se mutuamente através de todas as tempestades da vida. Porque no final, não são os edifícios de cristal e aço que definem nosso legado, mas as vidas que tocamos, os corações que transformamos e o amor que deixamos para trás quando nosso tempo neste mundo chega ao fim. E nisso, tanto Sebastião quanto Teresa haviam encontrado sua verdadeira riqueza. Parabéns. Escreva 9 nos comentários para que eu saiba que você ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.